Olá, boa tarde. Hoje eu quero falar com você, mulher, que está querendo realizar um desejo, está achando dificultoso, não está conseguindo manifestar o seu desejo. E hoje eu quero falar para você que para você identificar quando um desejo seu está perto de realizar, porque foi assim que eu fui me identificando quando um desejo meu estava para se realizar na minha vida, tá? Eu demorei um bom tempo para mim poder entender, mas aí com o tempo eu fui entendendo. E eu vou falar para você como eu me identifiquei quando os meus desejos estavam para se manifestar. Eu lembro de um dia que eu estava para colocar o box no meu banheiro e eu tinha chamado um monte de gente e tinha ficado muito caro para mim. Aí eu falei, não vou colocar, vou esperar mais um pouco, mais pra frente. Aí eu vou e coloco. Gente, desde já eu me chamo Helenice Santos, tá? Deixa o seu joinha aí, o seu comentário, tá? Que eu vou ficar muito grata a cada uma de vocês. E vamos lá no vídeo de novo, vamos voltar. E eu lembro que o moço foi várias pessoas para poder fazer o orçamento e aquilo para mim não dava. E como eu sou mãe solo, então eu fazia as contas, não dava. Eu falei, não, vou deixar mais pra frente, que aí eu vou e faço. Gente, eu juro pra vocês que eu lembro de um dia que eu fui deitar e passei assim na porta do meu banheiro tava aberto, eu passei na porta do banheiro. Quando eu passei na porta do banheiro, eu juro, eu vi o box e eu vi um espelho. Aí eu fiz assim, meu Deus. Eu falei comigo desse jeito, falei assim, meu Deus. A minha filha respondeu lá no outro quarto, o que foi, mãe? Eu falei, Eduarda, eu juro que eu passei aqui agora na porta do banheiro, eu vi o box e um espelho aqui na parede. Aí ela começou a rir. Mas eu já estava atenta, eu já entrei pro quarto e já comecei a falar com Deus. Aí eu já dormi visualizando o box e o espelho. Tá bom, passou. Gente, uma semana, o mesmo moço que eu tinha chamado ele para poder fazer o orçamento para mim, que eu te chamei uns 5, mas o primeiro que eu tinha chamado entrou em contato comigo, perguntando para mim se eu já tinha colocado o box no meu banheiro. E eu falei para ele que não, que ainda não. E ele falou para mim, ó, a gente tá com uma promoção aqui, se você quiser, eu passo para você agora outro orçamento e se te interessar, a gente coloca esse box, né? Vamos fazer? Aí eu falei, tá, me manda o orçamento aí, de novo. Eu sei que o box na época tava R$1.000, de 1.000 ele fez por 600. Eu fechei com ele o box. E nisso ele foi em casa para poder colocar o box para mim. Isso uma semana depois que eu tinha visualizado, que eu tinha visto, que pra mim assim, eu vi foi real, gente. Eu passei e eu vi o box instalado no meu banheiro. Aí ele foi em casa para poder instalar o box pra mim. Aí chegou lá, ele falou pra minha filha, que como eu tava trabalhando, a minha filha que recebeu ele em casa, ele falou pra minha filha, vamos aproveitar e já vamos colocar o espelho? A minha menina falou assim, ah, não, a minha mãe não vai querer colocar agora não. Mais pra frente a gente coloca. Ele falou, não, eu faço um preço bom. Ela falou, quanto que você vai cobrar pra poder colocar ele? Aí ele falou um valor. Aí ela entrou em contato comigo, mãe, o moço que veio colocar o box, ele falou assim que faz o espelho por tanto, eu vou fechar com ele o espelho, a senhora paga o box, eu pago o espelho, pode ser? Eu falei, fechou, filha. E assim foi, gente. Foi uma coisa assim muito rápida, muito rápida. Aí foi aonde eu comecei a perceber os sinais que Deus estava me dando quando um desejo meu estava para se realizar. Aí da mesma forma foi quando quando eu resolvi fazer meus armários. Da mesma forma foi quando a minha filha comprou a televisão. Que a minha filha comprou a televisão semana passada. E eu lembro de eu passando na sala e de eu escutando vozes de uma TV ligada. E eu falei, olhei para os lados, pensei que o meu celular estava ligado, né? Em alguma coisa, olhei assim, nada, e falei, meu Deus, o que é isso? Aí ela me liga falando que tinha comprado uma televisão. Então, gente, foi tanta coisa que aconteceu, assim, pra mim, é coisas grandes, pra mim.
Eu sei que para muitos que vai ouvir esse vídeo, vai falar assim, ah, isso é besteira, um box, qualquer um coloca, mas para quem não tem o dinheiro na hora, gente, e para quem não tinha ele sobrando, não é fácil, igual no meu caso, tá? Porque no meu caso eu tenho que pensar em tudo. Então, para mim, foi meu pai do céu. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus, tá? Para mim foi muito grande esse sonho. Foi um desejo assim muito grande. E da televisão também. Foi um desejo grande. A gente tinha desejo de ter uma televisão em casa, mas a gente não comprava porque não dava. Então não adianta você ir comprar uma coisa para você não pagar. Então, não, vamos esperar. Não vai dar pra gente poder comprar. E Deus foi preparando para mim as coisas assim, gente, com muita facilidade. Porque as coisas estavam chegando na minha vida com muita facilidade. Quando você percebe que as coisas estão com leveza, quando você percebe que você simplesmente está fluindo e as coisas estão acontecendo na sua vida. É porque é assim que eu me sinto, uma pessoa leve, livre e solta, sabe? Eu me sinto como um passarinho. E falando no passarinho, hoje de manhã foi a coisa mais linda aqui. Eu acordei de manhã, que eu tô aqui de acompanhante com a senhorinha, e acordei de manhã, passei o café, isso era 7 e pouco da manhã. Aí eu levantei um pouquinho da mesa e fui e sentei na sala. Levantei da sala e voltei na cozinha para me tomar uma água. E nisso eu tinha acabado de fazer o Ho'oponopono. E voltei e sentei na sala de novo. Quando eu voltei e sentei, eu tô vendo algo se batendo. Se batendo, se batendo, se batendo. Eu falei, nossa, será que é uma borboleta que entrou, né? Aí eu falei, nossa, olha, é o universo já comunicando comigo. Quando eu olhei, não era uma borboleta. Era um beija-flor que tinha entrado, gente. Que coisa linda. Aí ele tava se debatendo, tentando sair, não conseguia. Aí eu fui abrir a porta, puxei a cortina para ele poder sair. E ele não saía. Ele não saía, ele ficava assim em volta de mim, ele subia, descia, subia. Aí eu fui, peguei ele na mão. Peguei ele na mão, ele ficou quietinho na minha mão. E eu fiz assim com ele, com o biquinho para fora. E ele olhava assim para cima. E eu fui na janela da sacada aqui do apartamento, abri minha mão e deixei ele embora. A gente dava de ver a velocidade que ele foi, o tanto que ele voava. E naquele momento eu senti uma paz, uma tranquilidade, uma coisa tão gostosa dentro de mim. Eu vendo ele voar, eu falei assim, meu Deus, o passarinho tá voando, tá como se estivesse falando comigo, voa, Helenice, você vai voar muito longe, muito longe, muito longe. E eu fui sentindo essa coisa gostosa, aquela vontade assim de chorar, sabe? De alegria, de alegria. E é isso, gente. Presta atenção nos sinais que Deus vai dando para você. Porque antes de um sonho ser realizado, Deus dá sinal que Ele vai realizar. Aí você para e fica ali só fazendo Ho'oponopono, agradecendo, sendo grata por aquilo já na sua vida, tá? E é isso, o vídeo de hoje é sobre isso. Eu tô aqui até emocionada do passarinho, que eu achei tão lindo. Nossa, foi a coisa mais linda. Eu nunca peguei um passarinho assim na mão, um beija-flor. Nossa, ele ficou tão quietinho na minha mão, fiquei toda emocionada. Mas enfim, é isso, é isso. Tudo que está para acontecer na nossa vida, Deus dá sinal antes, tá? Então presta atenção, fica atenta com os sinais, tá? E não esqueça de fazer o Ho'oponopono, gente. Se vocês têm crença de não merecimento, se vocês têm crença que não é capaz, sabe? É crença com dinheiro, sabe? Não, limpa tudo isso, limpa, Divino Criador, limpa em mim o que está impedindo de eu receber tudo aquilo que é meu por direito divino. Divino Criador, limpa em mim toda mágoa, todo rancor, toda angústia, toda dor. Divino Criador, limpa em mim, Divino Criador. Vai pedindo para Deus poder te limpar, vai pedindo para Deus poder te lapidar. Quando você estiver limpando a sua casa, o cômodo da tua casa, começa a limpar os cômodos, começa a falar com Deus, Senhor, eu estou limpando esse quarto, eu estou organizando tudo aqui dentro desse quarto, para tudo ficar limpinho, Senhor, porque eu sei que eu organizando o meu quarto, eu estou organizando dentro de mim, porque eu estou me abrindo, estou limpando a minha casa, Senhor, para mim poder receber um novo na minha vida, e assim vai acontecer. Já acorda de manhã, já falando com Deus.
Acorda de manhã falando hoje, o meu dia hoje vai ser maravilhoso, porque eu acordei respirando e eu não dependo de aparelho. Enquanto tem muitos no hospital dependendo de um aparelho, eu estou aqui respirando. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse dia, porque eu sei que o meu dia vai ser incrível, porque eu sei que o meu dia vai ser maravilhoso. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. E começa a falar com Deus. Você está lavando a sua louça, você pode falar com Deus, você pode fazer o Ho'oponopono, tá? Não inventa desculpa. Tudo que você pega para fazer, se você colocar ali a intenção, se você colocar fé, se você fazer confiante, tenha certeza dentro do teu coração que vai ser realizado muito rápido na sua vida, tá? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, tá? Não desista, mulher. Não desista, porque eu não desisti, tá? Eu não desisti. E não tem ninguém para poder falar assim, eu tinha muita crença igual eu. Gente, eu achava que eu não ia me curar nunca. Eu fiquei, para essas coisas tá acontecendo na minha vida, eu fiquei muito tempo me limpando. Eu fiquei muito tempo fazendo o curso e eu não via resultado nenhum na minha vida. Mas eu sabia que o resultado ia vir. Eu sabia que se eu ainda não tinha tido nenhum resultado, era porque a cura estava vindo de dentro para fora. Tá? Então não desista. Confia. Confia. Porque quando Deus vê que você está preparado, Deus vai começar a emanar bênçãos maravilhosas na sua vida, tá? Mas não fica de braço cruzado esperando. Pede para Deus. Você sentiu alguma intuição? Coloca em prática, tá? Coloca em prática, porque Deus é maravilhoso. Quando Ele manda a intuição, aquilo tá para se cumprir na sua vida. Então presta bem atenção. Confia em Deus, em vez de você buscar resposta lá fora, com uma amiga, com um amigo. Não. Busca dentro de você. Senta, fala com Deus. Faz meditação. Se você tem muita dificuldade assim, para poder parar a mente, para poder estar no momento presente, faz a meditação. A meditação vai te ajudar muito. Sabe, andar na natureza, andar descalço. Na hora que você for comer, fica mais presente, presta atenção nos alimentos que você está comendo. Porque quando o Senhor começa a trabalhar na sua vida, você vai ver que até a sua alimentação muda. Você quer cuidar tão bem de você, você quer cuidar tão bem do seu corpo, que não vai ser você que vai falar assim, que vai querer mudar por conta própria, não. Você vai sentir desejo de mudar. Você vai sentir vontade de cuidar mais do seu corpo, tá? Esse é o meu conselho para vocês. E vou pedir mais uma vez para vocês, se inscrevem no meu canal, tá? Deixa o seu joinha aí, o seu like, tá? Para vocês poderem me ajudar. Sou nova por aqui, vocês me desculpam, tá? Se eu falei alguma palavra, mas é porque, sim, gente, se eu travo, se eu paro, mas é porque eu estou aprendendo. Eu estou começando a gravar os vídeos para o YouTube agora. E para mim está sendo um desafio, mas também está sendo gostoso, sabe? Falar das coisas de Deus, falar o quanto Deus é maravilhoso na nossa vida. Isso é muito bom, né? Deus é incrível. Boa tarde para vocês, ficam com Deus, tá? Tchau, tchau.